Doutor Ernesto, senhoras, senhores, quero começar com um agradecimento e uma declaração de amor para o Dr. Ernesto Zironic. Certamente, indubitavelmente, o melhor advogado com o qual eu já compartilhei a trincheira da advocacia. Mas, sobretudo, a pessoa mais generosa que eu conheci, certamente nos últimos anos, que me deu a oportunidade não só de estar aqui na tarde de hoje para falar sobre esse tema de enorme importância para o direito seguro, mas também de compartilhar a mesa com este grande amigo, Gabriel Dias. Uma nova amizade, mas é como se fosse uma amizade de infância. Eu peço ao presidente a oportunidade ou a permissão para falar de pé, porque aí eu posso também colar do meu PowerPoint. O ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, dizia que quem usa PowerPoint não tem power nem point. Eu não sei se isso é verdade, mas eu preparei com muito carinho um PowerPoint para apresentar a vocês na tarde de hoje sobre este tema dos contratos de seguro de grandes riscos como contratos de adesão. Muito bem. Este tema propõe desde logo uma referência à relação entre o contrato de seguro e o contrato de resseguro, especialmente o resseguro facultativo. E nada melhor do que exemplificar esta relação e os ruídos produzidos por esta relação a partir da casuística. Não me ocorreu melhor exemplo do que eu chamei de paradigma de geral, conflito ou litígio que se estabeleceu entre segurados e seguradoras no contexto da construção da usina elétrica de Jirau. Houve ali um litígio que decorreu da falta de vontade das seguradoras de indenizar danos decorrentes das obras de engenharia realizadas nesta usina elétrica. Os seguradores contrabandearam para a apólice uma cláusula de arbitragem que submetia ou pretendia submeter os segurados a uma arbitragem internacional. Eu colecionei de um parecer incerto no litígio, de autoria do ex-ministro Rui Rosado, um trecho que exemplifica de maneira absolutamente clara o contexto do problema em que se insere os contratos de grande risco. Dizia o seguinte, ou disse o seguinte, o ministro Rui Rosado no seu parecer: o resseguro facultativo ou avulso obtido pelas seguradoras para se capacitarem a subscrever um seguro de grande risco é contrato autônomo e independente do contrato de seguro, sendo do interesse exclusivo das seguradoras e inteiramente estranho aos segurados, devendo ser considerado em função do seguro e não este em função daquele. Segundo os consulentes, a experiência do mercado revela que os grandes segurados não substituem os resseguradores e seguradoras na redação das apólices, utilizando-se de cláusulas padrão do mercado internacional. O grau de negociação possível para os grandes segurados não chega a detalhes, nem se especifica a ponto de redigirem as cláusulas das apólices. No seguro de monta, aliás, as próprias seguradoras acabam aderindo e fazem com que os clientes adiram aos clausulados redigidos pelos resseguradores. Muito bem. O problema, basicamente, consiste no nexo entre contrato de seguro e resseguro e os efeitos que irradiam o resseguro sobre o seguro e especialmente sobre o segurado. E a inconveniência de uma irradiação sem regulação pública desses efeitos. Por favor. Não há dúvidas de que o contrato de seguro é um contrato de adesão. Nós não vamos encontrar doutrinadores que digam o contrário.
em que pese existirem artigos científicos que apontem para o fato de nem todos os contratos de seguro serem contratos de adesão. Mas esses artigos apenas confirmam a regra na medida em que eles apontam exemplos excepcionais de contratos de seguro que não são contratos por adesão ou de adesão e no contexto dos quais os segurados não se submetem ao clausulado imposto pela seguradora. A apólice, no contexto do contrato de seguro, é apenas um documento unilateral, que é emitido pela seguradora, não é? E no caso do cosseguro, apenas pela seguradora líder, que sobrevém à constituição do contrato de seguro e ao seu termo inicial, início da sua vigência. O contrato de seguro, sujeito à dinâmica dos mercados em que se insere, deve ser celebrado, e aí, segundo a locução do artigo 9º do Decreto-Lei 73 de 66, mediante propostas assinadas pelo segurado, seu representante legal ou por corretor habilitado, a cuja aceitação se seguirá à emissão das respectivas apólices. Essa é a lógica do seguro a que se referiu o Dr. Ernesto Zirunic na resposta à pergunta que lhe foi direcionada. E nesse contexto, evidentemente, a apólice é apenas um dos meios de prova do conteúdo da relação obrigacional. Por favor. O resseguro, por outro lado, é o contrato pelo qual o segurador compartilha o seu risco de crédito. E aí, no dizer do Dr. Paulo Pisa, precisamente, o segurador ele mitiga os riscos de sofrer um desnivelamento indesejado. Inclusive, para mitigar impactos contábeis do risco, para ajeitar ou ajustar o seu balanço. E a expressão contábil da atividade empresarial que exerce o segurador. Justamente, e o faz justamente com empresas que se dedicam a assumir no todo ou em parte esses seguros, portanto, os resseguradores. Não é? O resseguro também é um contrato de adesão. A prática nacional e internacional demonstra isso. Demonstra que o segurador se submete ao clausulado das apólices de resseguro. Pode passar. O problema começa quando o resseguro determina, ou pretende determinar, de contrabando, o conteúdo do seguro e a sua execução. As práticas de mercado demonstram que, número 1, o segurador é aderente do resseguro. Número 2, o conteúdo do resseguro se projeta, pretende, mesmo que de contrabando, vincular e submeter não só o segurador, mas também o segurado. Sendo que o segurado, evidentemente, não é contraente do resseguro. Pode passar. Esta questão deve ser analisada desde logo sob o ponto de vista das categorias e das tipologias próprias do direito civil. Nós temos de entender qual é o fenômeno que, de algum modo, correlaciona seguro e resseguro. Certamente o seguro e o resseguro não se relacionam sob a condição de contratos mistos. Não há entre resseguro e seguro uma relação de cotipicidade ou de atipicidade que leve a uma fusão de formas ou de tipos contratuais. Isso se conclui porque o contrato misto é o contrato no qual se reúnem elementos característicos de dois ou mais negócios. Substitui no contrato misto a celebração de um ou mais tipos contratuais do catálogo da lei, portanto, dos chamados contratos típicos, pela celebração de um contrato com prestações de natureza diversa, em que há articulação de prestações diferente da prevista na lei. Essas prestações encontram-se compreendidas, todas elas, em espécies típicas diretamente reguladas na lei. O exemplo clássico é o do banco que aluga o cofre ao cliente, realizando prestação que é simultaneamente de locador e de depósito. O turista que viaja no cruzeiro no Mediterrâneo, obrigando-se o transportador a prover transporte, alojamento e alimentação. Evidentemente, a relação entre seguro e resseguro não é essa. Por outro lado, vou passar, aqui apenas um pouco da doutrina sobre contratos mistos, principalmente a doutrina genesíaca de primeiro lançamento. Pode passar. Mas a relação entre seguro
e resseguro certamente se refere ou remonta à ideia de coligação. E não há como negá-lo. E quando o digo, não digo para afirmar que a relação entre um contrato de seguro estabelece um nexo de coligação com outro contrato ou correspondente contrato de resseguro, mas apenas para dizer que o resseguro existe como atividade e o contrato de resseguro como um contrato de exercício da atividade de resseguro se relaciona com a atividade de seguro. E os contratos coligados, vale dizer, são contratos que, sem perder a individualidade, encontram-se ligados entre si por certo nexo funcional que influi na respectiva disciplina. Em que pese a individualidade entre esses dois contratos, um contrato irradia efeitos e, portanto, propõe reflexos à disciplina do outro. O que é importante verificar, e é para isto que serve a regulação, é se esses efeitos são convenientes, se esses efeitos são ditados individualmente, principalmente se há interesses transindividuais e interesses públicos em jogo. O nexo, no caso dos contratos coligados, não é um nexo exterior ou acidental, como acontece com os contratos celebrados ao mesmo tempo ou entre as mesmas partes, mas é um vínculo substancial que determina uma interferência recíproca provocada por efeitos que cada um dos contratos irradia, portanto, uma interferência substancial, capaz de alterar o regime regular de um ou de ambos os contratos. Há uma efetiva relação de dependência unilateral ou bilateral. Um dos contratos funciona como condição, são 3 hipóteses, de nexo entre contratos coligados e, portanto, de nexo essencial entre contratos coligados que se fundam, ou que se funda na condição, na contraprestação ou no motivo. A relação entre seguro e resseguro, indubitavelmente, se estabelece sob a causa ou sob motivo. O contrato de resseguro, ou a atividade de resseguro, tem motivo duro. E, portanto, este bruto fato sociológico correlaciona os contratos e faz com que um contrato irradie efeitos para o outro e vice-versa. Por favor. Também um pouco da doutrina importante sobre contratos coligados, que vale para aqueles interessados em se aprofundar sobre o tema. Por favor. De novo, esta é a conclusão. Seguro e resseguro são contratos coligados. Seguro e resseguro são contratos coligados. O seguro é motivo do resseguro. Seguro e resseguro são contratos independentes, celebrados por distintos contraentes para formalizar operações econômicas distintas, em que pese esta correlação entre os dois contratos. O grande problema é que a submissão desse nexo entre seguro e resseguro a critérios puramente privados permite que o ressegurador se afirme na sua prática nacional e internacional como um regulador privado, como um elemento determinante ao regramento do seguro, e isto merece atenção e, efetivamente, a atuação do Estado. Qual a utilidade pública, em primeiro lugar, da regulação do seguro, do resseguro? Muito bem, o resseguro serve como garantia de solvabilidade, portanto, é uma técnica de mitigação do risco sistêmico. Não nos permite confusão o que dispõe o artigo 34, parágrafo único, da resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados 168 de 2007, especialmente no que concerne ao dever do ressegurador de pagar o sinistro nos casos de insolvência do segurador. E esse standard de insolvência, ou seja, Standard Insolvency Clause, ele é presente em quase todos os contratos de seguro, de resseguro, como não permite contestar a doutrina internacional, a melhor doutrina internacional a respeito. O contrato de resseguro também tem uma utilidade pública de disclosure, como bem disse o professor Gabriel Dias, de prover transparência
e diminuir custos de agência e de compartilhamento de informações fiáveis sobre o risco. Justamente porque interessa ao segurador informar o ressegurador e interessa ao ressegurador conhecer informações sobre a estimação do risco, sobre o underwriting. A redução de níveis de reserva do segurador, que evidentemente por conta do resseguro pode trabalhar em modalidades securitárias mais amplas e com limites menores. O provimento de vias de saída ao segurador, que se engajou numa estratégia de seguro equivocada e que pode, por meio do resseguro, abandonar essas estratégias, pelo menos parcialmente. E uma técnica de estabilização de receitas e de despesas. Se há uma utilidade pública da regulação do seguro, ou do resseguro, por favor, há também a constatação de que o ressegurador age como um regulador privado. Em primeiro lugar, por meio do estímulo à avaliação conservadora de riscos e à sua declaração verdadeira, o que não é mal. Não é? O resseguro pressupõe uma dispensa de reavaliação dos riscos do seguro, substituindo-a por uma avaliação da conduta pregressa do segurador. O resseguro estimula, nesse sentido, uma estimação bastante conservadora do risco pelo segurador, fundada na coleta de informação precisa e bem documentada, o que se segue um dever de revelar ao ressegurador todas as informações relevantes sobre o risco. E, portanto, prover ao ressegurador acesso irrestrito aos documentos que informam a estimação do risco. Isso, evidentemente, determina uma estandardização de práticas, ditada pelo ressegurador ao segurador. Não é? A contenção de práticas não estandardizadas pelo segurador revela, basicamente, que o segurador ou o ressegurador lucra com políticas de seguro que permitam, ou que tornem economicamente viável o resseguro. Pode passar. A doutrina internacional em matéria de resseguro tem expressado com clareza que o modo como o dever de boa-fé do ressegurado, ou do modo como age o ressegurado em razão do seu dever de boa-fé, tem sido interpretado pelas cortes, especialmente pelas americanas e inglesas, como oferta ou como uma justa causa ao afastamento do dever do ressegurador de indenizar. E aí, inúmeros casos no direito americano nesse sentido. Ou seja, a conduta do segurador em relação ao ressegurador na apresentação de informações sobre o risco é absolutamente determinante para a afirmação do dever de indenizar do ressegurador ou o seu afastamento. O risco que corre o segurador de não ser indenizado, em vista de práticas equivocadas na avaliação dos riscos de seguro, não é pequeno. Isso fomenta uma conduta de obediência a um padrão de Reinsurance Non-Negligent Claims, que não é propriamente intuitivo e desprovido de custos para o regulador. É muito interessante nesse sentido, pode passar, um caso não tão recente, mas emblemático na jurisprudência americana, Sutter versus General Accident Insurance, em que a Pfizer contratou um seguro, basicamente, para um produto novo, uma válvula cardíaca. Essa válvula cardíaca apresentou defeitos e matou uma série de pacientes, ou de usuários, melhor dizendo. O ressegurador foi escusado de pagar a indenização ao segurador, justamente porque o segurador não observou o seu dever de informar. Não apresentou ao ressegurador todas as informações necessárias para uma correta estimação do risco, especialmente porque não agiu de maneira cuidadosa e prudente na obtenção de informações e dados médicos e legais sobre o produto. Isso demonstra claramente que esta coligação entre seguro e resseguro se estabelece sob um critério de dependência, que, no fim do dia, permite ao ressegurador ditar regras ao segurador. Pode passar. Tendo em vista que a relação entre segurador e ressegurador é uma relação B2B, portanto, entre empresa e empresa, sujeita a critérios
exclusivos de direito privado, sobretudo no direito brasileiro, sujeito a uma regulação frouxa, em que pese a profunda importância do seguro para o desenvolvimento econômico do país, até porque o seguro, não podemos nos esquecer, no contexto até mesmo do Estado liberal, permite uma transferência de funções do Estado para o ente particular. Não se pode permitir que, nesse contexto, numa relação privada, não haja interferência do Estado para recalibrar, rebalancear esta ingerência do resseguro sobre o seguro, do resseguro sobre o segurador e, reflexamente, também sobre o segurado. Há, evidentemente, interesses transindividuais que gravitam no entorno do resseguro e que justificam uma política pública do contrato de resseguro. Que não há entre nós. Que não há também fora em mercados como o americano e como o inglês. E que deve haver para a afirmação de interesses que são interesses que merecem tutela e que devem ser tutelados. Essa é a minha apresentação. Muito obrigado.